paz do Senhor, caros irmãos e irmãs, vamos continuar com a nossa formação sobre o livro A Imitação de Cristo. Eu não estou lendo muito o livro aqui porque eu acredito que você, ao longo destes nossos encontros, já tenha procurado este livro, esteja lendo esse livro, né? Como eu dizia no primeiro encontro, quando eu apresentava esse livro, A Imitação de Cristo, eu disse que esse livro não é um livro qualquer, não é como um livro que a gente lê e depois coloca lá na estante, mas ele é um livro de cabeceira, é um livro para que nós possamos ler constantemente. Ali, nos momentos que nós estejamos livres, ou antes de dormir, abrir, ler, não precisa necessariamente ser lido em sequência. Você pode abri-lo assim aleatoriamente. Por exemplo, aqui eu abri no capítulo 51, que devemos praticar as obras humildes quando somos incapazes para as mais altas. E aqui é típico também da imitação de Cristo, sobretudo na segunda parte, esse diálogo do mestre com o discípulo. Então aqui Jesus falando: filho, não podes conservar-te sempre no desejo fervoroso de todas as virtudes, nem perseverar no mais alto grau de contemplação. É importante dizer que existe também a gula espiritual. Não sei se você sabia disso. A gula não é só de alimento, mas existe a gula espiritual, né? A gula de querer sempre mais os dons de Deus, de nunca estar satisfeito, né? De querer cada vez mais receber as virtudes. Então é preciso estar atento, porque para não cair também nesse pecado da gula espiritual. E continua o mestre dizendo: mas às vezes te é necessário, por causa de tua natureza viciada, descer a coisas humildes e carregar em que te pese o fardo dessa vida corruptível. Ou seja, porque nós não podemos esquecer que nós somos humanos. Nós somos humanos. E nós temos às vezes muito problema na igreja de pessoas que acham que que têm uma condição angélica, que têm uma natureza angélica. São pessoas que, infelizmente, caem muitas vezes nesse pecado da gula espiritual, consequentemente, porque elas recebem muitos favores de Deus, elas se acham superiores aos outros, elas acham que elas são intocáveis, e quando elas caem em alguma falta, elas acabam por adentrar em um desespero, em uma angústia. E muitas dessas pessoas acabam abandonando a Deus, a igreja, porque não aceitam. Elas criaram para elas mesmas uma imagem de perfeição tão elevada, que é irreal, que quando elas caíram em alguma falta, elas não foram capazes de aceitar aquela queda, porque acabaram esquecendo que eram humanos. Então nós precisamos ter muita atenção a isso. E faz parte da pedagogia de Deus permitir que muitas vezes nós
vamos dizer assim, nos defrontemos, né? Nos deparemos com certas limitações nossas, para que nós não esqueçamos que nós somos humanos. Porque o homem, desde as origens, tem em si esta ambição de querer ser Deus. Quando a serpente diz: olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses. Veja, a ambição do homem de querer ser como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal, a ambição do homem de querer conhecer, querer cada vez mais conhecer. Também uma gula de conhecimento. Então, nós não podemos esquecer quem nós somos. Nós somos humanos, nós não temos uma natureza angélica. E é interessante, não sei se você já percebeu, que uma pessoa que ela se acha melhor do que a outra, espiritualmente falando, ela, porque ela se acha, né, a pessoa inabalável, ela não consegue compreender a fraqueza do outro. Ela não consegue. São Paulo diz: vocês que são mais firmes na fé, vocês que têm convicções mais fortes, devem sustentar aqueles que são mais fracos, mais débeis na sua fé. Mas a pessoa que ela não viveu essa experiência de descobrir-se humana, de descobrir-se limitada, de descobrir-se fragilizada, ela nunca vai ser capaz de compreender o outro. Ela nunca vai ser capaz de acolher a fraqueza do outro, a fragilidade do outro. Então veja como a pedagogia de Deus é maravilhosa nesse sentido. Como eu dizia, Deus permite muitas vezes que nós nos deparemos com as nossas limitações, às vezes com coisas que nós nunca imaginávamos que nós iríamos fazer. Até porque é uma ilusão achar que nós nos conhecemos. Nós somos um mistério. Nós somos um mistério, como dizia Padre Pio, né? Uma vez alguém perguntou ao Padre Pio quem é o Padre Pio, e o Padre Pio disse: eu sou um mistério para mim mesmo. Nós somos um mistério muito grande. Só aquele que nos conhece perfeitamente é que pode nos revelar perfeitamente, que é Cristo Jesus. Só Cristo, como diz a Splendor Veritatis de São João Paulo II, só Cristo pode revelar o homem ao próprio homem. Porque Cristo, né? Ele que nos conhece profundamente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, convém que na carne gemas muitas vezes debaixo do seu peso, porque não podes ocupar-te dos exercícios espirituais e das contemplações das coisas divinas sem interrupção. Eu convido você a rezar um salmo que eu gosto muito. O salmo que diz: Senhor, o meu coração não é ambicioso, não procura coisas grandiosas, maravilhas que me ultrapassam. Mas como uma criança, eu me coloco nos teus braços, porque eu me reconheço dependente de ti. Eu reconheço que sem ti eu não posso caminhar, que sem ti eu nada sou. Então, Senhor, tira de mim a tentação da autossuficiência, de achar que eu sou capaz sem ti. Isto é mentira. Eu só vou conseguir alçar altos voos
se eu estiver contigo. Se tu estiveres ao meu lado, se tu me elevares, não é? Como dizia São João da Cruz, o que é o homem se ele não for elevado por Deus, né? Se ele não for levantado por Deus? Tem até uma canção que fala isso, não é? Se tu não levantares, né? O que é um belo poema de São João da Cruz, não é? Que é cantado pelos missionários Shalom. Não lembro agora aqui a letra, mas depois você pode procurar, é do CD Lançai as Redes, dos missionários Shalom. É uma música muito linda de São João da Cruz, para nos mostrar que sem Deus nós não somos nada. Então que nós possamos sempre recorrer a Ele com o coração humilde e sabendo que nós somos completamente dependentes.